Muito bem. Abre a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20. Você sabe que estamos conversando sobre oração. E desde o começo do ano, e vamos continuar, estou usando um livro de Dwight Moody, que nós até recomendamos vocês comprarem se quiserem, e estou me inspirando nesse livro para preparar algumas mensagens. Na sequência dos capítulos hoje, seria o tema de gratidão dentro da oração. Mas orando e pensando e conversando, algo invadiu meu coração, e eu quero repartir aquilo que tomou conta do meu coração, o assunto, a temática que invadiu meu coração, que tem a ver com alguns momentos da nossa vida em que a gente fica meio desesperado, né? Tem momentos da vida que a gente desespera? Tem ou não tem? Ou só eu que tenho isso? Amém? Não? Vocês estão melhor que eu, não é? Ninguém... Muito melhor que eu. Mas, bom, eu desespero às vezes, né? E tem momentos que, de fato, a gente ora, ajoelha para orar, não sabe nem que orar, né? A gente tem a Bíblia, tem os Salmos, tem a oração do Pai Nosso. Muitas vezes a gente ajoelha e fala: Deus, eu não sei nem o que pedir direito, eu vou para o Pai Nosso. A gente ora o Pai Nosso. Ou então a gente vai para os Salmos e a gente ora as orações dos salmistas, de Davi, de Asaf, de Moisés. A gente ora vários salmos. E a gente preenche o nosso tempo com o Senhor, recitando às vezes textos que têm a ver com a nossa alma. Muitos dos salmos são hinos de revelação da alma, onde você vira do avesso e expõe os seus medos, como o Eliel mencionou, expõe as suas fraquezas, as suas inseguranças e também os seus clamores a Deus. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa de um socorro especial. Quero lembrar com tudo isso também de que o texto de Coríntios, por exemplo, que fala que nós nunca somos tentados além daquilo que podemos suportar, e junto com a tentação, o Senhor também apresenta um escape. Alguns confundem esse texto dizendo que, com base nesse texto, nunca virá sobre nós assim uma provação ou uma agonia, um sofrimento, alguma coisa que a gente não possa suportar. É interessante, porque esse texto não está falando, tem momentos de sofrimento na nossa vida, e esse texto está falando de tentação. No processo do viver, nas fases que passamos na nossa vida, nos ciclos que nós começamos e terminamos na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho, tem momentos que parece que a pressão e a angústia são maiores do que as nossas forças. Não são tentações, podem se transformar em tentações quando a tentação é para pecar, quando esse conjunto de coisas, de repente, nos empurra para a reclamação, para a murmuração, para o xingamento, para a transferência de responsabilidades, para a projeção, quando você transfere para outras pessoas os defeitos do próprio caráter e culpa alguém de coisas que você deveria estar fazendo, mas não está. E a gente, às vezes, isso é pecado. Então, pode se transformar em tentação, mas a vida, às vezes, faz a gente passar por curvas históricas que faz a gente sofrer muito. Eu lembro do apóstolo Paulo, quando ele comentando nas suas epístolas, dizendo que passou por momentos que as forças tinham ido embora e ele já tinha perdido a esperança da própria vida, por conta dos perigos de morte que o apóstolo Paulo passava no seu empreendimento missionário. E foi castigado tantas vezes, você vê a lista das surras que Paulo levou, dos flagelos que Paulo levou ali em 2 Coríntios capítulo 11, você vê aquela lista. Então, tem momentos de fato que as nossas forças vão embora e sobra somente nós e Deus. Ou Deus faz alguma coisa, ou a gente não vai saber direito o que fazer. Vai nos faltar um monte de coisa. Nesses momentos a gente pode clamar. E todos nós passamos por coisas assim, por momentos assim. Os cristãos passam
por momentos assim. Provavelmente os cristãos passam, é sempre uma balança, né? Nós desfrutamos de unção da parte do Senhor, de perdão da parte de Deus, um processo de cura que vem acontecendo com todos nós, de experiências sobrenaturais, de vitórias, de celebração. Nós convivemos com o sobrenatural, convivemos com o Espírito Santo dentro de nós. Os filhos de Deus é que desfrutam dessas bênçãos, dessas coisas maravilhosas que vêm de Deus, da parte de Deus, sobre todos nós. No entanto, nós, os filhos de Deus, somos os que lutamos as guerras espirituais, as guerras contra o mundo, contra a carne, contra o pecado, que às vezes coloca a gente em situação de dor e sofrimento e angústia. Nós convivemos com essas guerras, nós convivemos com essas tribulações muitas vezes. Portanto, na nossa vida cristã, não é comum a gente conviver com alguns extremos, convivermos com graça de Deus, presença de Deus, experiências sobrenaturais, e convivermos ao mesmo tempo com crises no coração, crises de existência, crises espirituais, perguntas que não têm resposta. Nós convivemos com estas coisas. Por isso, a gente se debruça em fé na presença de Deus, a gente clama ao Senhor. Tem muitas perguntas que eu tenho e que eu ainda não tenho respostas, relacionado a Deus, relacionado a alguns dilemas da existência, mas tudo bem, eu confio no Senhor. Aquilo que Ele não revelou, aquele que não falou, não deixou claro na sua Escritura, aquilo que o Espírito Santo não me iluminou a entender, eu descanso na graça de Deus, na soberania de Deus, no cuidado de Deus, que é sempre maior do que aquilo que eu consigo ver. Amém, queridos? Daí a gente ser grato sempre. Daí a gente confiar sempre. Porque Deus está sempre fazendo alguma coisa que você não está entendendo. Ele está te livrando de coisas que você não está nem percebendo. Ele está te protegendo, mesmo no dia da angústia. E tem alguns textos que eu quero ler com você, que fala sobre isso, da nossa oração e da nossa postura diante dos dias de angústia, diante dos dias em que a gente precisa muito, muito, muito de Deus, e nos falta até palavras para orar, e temos às vezes lágrimas. As lágrimas falam. As lágrimas falam. Estão comigo? Amém? Eu quero mencionar alguns textos. Orar, volta um pouquinho, orar é o tema da mensagem, orar importa. E orar importa, se você está fazendo a devocional do Pão Diário, esse é o tema da devocional de hoje, do Pão Diário. Hoje de manhã, o pastor Luiz pregou lá em Londrina, uma mensagem inspirada num tema do Pão Diário, de algumas semanas atrás. E ele mencionou isso daí, e essa devocional que nós fazemos também, de fato me inspirou a trabalhar a oração com essa temática que importa, orar importa. Amém, queridos? E eu quero, caminhando por essa veia que eu estou apontando aqui, né, de buscarmos e clamarmos ao Senhor nos dias de luta, de sofrimento, tem alguns textos que são próprios para nós quando estamos nessas situações. Estão comigo? Ok? Podemos ver juntos esse texto? Então, me acompanha aqui. Salmo 9, 9 e 10. Fique só atento a esses textos e deixa esses textos ministrarem o teu coração e fortalecer a tua fé. Amém, queridos? Vamos lá. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Amém? Por favor, eu fiz uma lista grande de textos. Qual é o propósito no meu espírito? Que a palavra santa de Deus bombe a tua fé. Amém? Deixa esses textos ocupar o lugar do medo. Deixa essas verdades da palavra de Deus ocupar o lugar da preocupação.
Deixa as verdades desses textos sagrados ocuparem um lugar da ansiedade. Deixa esse texto sagrado ocupar o lugar das tuas aflições, das tuas incertezas, das tuas fraquezas. Amém? Deixa isso. Então, deixa esse texto bombar a tua fé. Mateus 11, 28 a 31. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Salmo 27, de 1 a 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim, estarei confiante. Amém? Isaías 41, 10. Por isso não tema. Amém? Fala para o teu irmão, não tema. Por isso não tema, pois estou com você. Palavras de Deus. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ele até qualifica a mão direita dele mesmo, né? Minha mão é vitoriosa e eu vou segurar você. Aleluia, eu amo Deus. Eu amo Deus. Salmo 50, 15. E clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Amém? Falamos, quem está lendo o livro sobre honra, né, a recompensa da honra, de John Bevere, sabe do poder desse verso. Do poder desse verso. Né? Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo, então, os braços eternos, ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo, destrua-os. Força que Deus deu ao exército de Deus naquele momento. Salmo 32, 7 e 8 diz assim, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Amém? Deus é bom? Em todo tempo. Em todo tempo. Deus é bom. Êxodo 33, 14. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso, presença, a luz da presença. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Uau! Que coisa poderosa. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Salmo 145, 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam. De todos os que o invocam com sinceridade.
Aleluia. E Salmo 34, 17, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Amém, queridos? Aleluia. Cada texto maravilhoso, que a tua fé seja muito, muito abençoada. Mas tem um episódio aqui de uma oração desesperada, que eu quero dar destaque para você, que está baseado em 2 Reis 20, de 1 a 11, que é a oração desesperada do rei Ezequias. O rei Ezequias é um rei junto com Josias, são dois reis muito importantes que reinaram no reinado do sul, no reino do sul, no reino de Judá, e o período do reinado de Ezequias houve um tempo de avivamento em Judá, no reinado de Ezequias, e também houve um tempo de avivamento no reinado de Josias, tremendo. O pai de Ezequias foi um traste, e os filho e neto do Ezequias foi outro dois trastes que não valia nada. Foram reis de Judá que não andaram na vontade do Senhor, só fizeram atrapalhada, mas aí o bisneto de Ezequias seguiu os seus caminhos, porque Ezequias, tanto quanto Josias, bisneto de Ezequias, eles seguiram os caminhos do rei Davi, e por isso promoveu uma grande transformação em todo Israel, ou seja, principalmente no Reino do Sul, em toda Judá, né, e é marcado. E o reino de Ezequias é muito interessante, diferente da maioria dos reis, o período e menções a respeito da história do reinado de Ezequias está registrado em 2 Reis, esse texto que... Pode passar o próximo? Não, está aí, né? Deixa lá, isso. Está aí em 2 Reis, capítulo 20, também está registrado em 2 Crônicas e também em Isaías, o profeta Isaías. O profeta Isaías era profeta do Reino do Sul, no período de Ezequias. Não só de Ezequias, Isaías profetizou no período de 4 reis. E um dos reis do tempo todo de Ezequias, de Isaías, o profeta, foi o rei Ezequias. É muito significativo tudo isso, porque parece que tanto Isaías como os autores dos livros de Reis e Crônicas decidiram reservar um espaço muito grande, muito texto a respeito de Ezequias. E isso não é à toa. Você, com mais tempo na sua casa, se dedicar tempo para estudar aquilo que está registrado na palavra de Deus sobre o reinado de Ezequias, vai descobrir chaves poderosas que vão, de fato, transformar a sua vida e usar você como um agente de transformação, porque foi o que aconteceu com a vida de Ezequias no seu tempo e no seu reinado. Amém, queridos? Não dá para passar por tudo isso, é muito texto, mas eu quero destacar aqui a oração de Ezequias, nesses versos de 1 a 11 de 2 Reis, capítulo 20. E lendo esse texto, eu quero depois tirar algumas lições contidas nesse texto, e algumas lições que levam em conta também todo o texto que vem registrando a narrativa do reinado de Ezequias. Mas vamos ler 2 Reis 20, de 1 a 11. Acompanha a leitura aí, o texto está... Dá para ler, gente? Então, acompanha a leitura aí, ok? Naqueles dias, Ezequias adoeceu. Esse naqueles dias, alguma coisa em torno de 702, 703 a.C. Ezequias começou o seu reinado em 716 e morreu em 687. Ele reinou 29 anos. Mas 15 anos antes de morrer, você vai lembrar da história de Ezequias, Deus avisou que ele ia morrer, e ele orou, é a oração do desespero aqui, ele orou pedindo a Deus para preservar a sua vida, e Deus dá mais 15 dias para ele, 15 anos para Ezequias. Ao todo, ele tinha reinado 14 anos, quando chegou a notícia do profeta que Deus o recolheria, né? E com os mais 15 anos, ele reinou 29 anos. Então, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal
veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, parece redundância, morrerás e não viverás, né? Parece que é meio óbvio, só que, entenda, em hebraico, essas repetições faz parte da poesia hebraica, de muitos dos autores. Quando eles repetem a mesma coisa de forma diferente, significa que eles estão dando uma ênfase muito grande naquela afirmação. Então, quando existe a dupla afirmação de um jeito diferente, dê atenção a isso, porque a palavra está chegando. É assim, Deus falou e será assim, ponto final. Ok? Então, por conta disso, essas repetições aqui, que em português parece redundante, mas em hebraico não é. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, essa é a oração do desespero, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, possivelmente Isaías foi, deu o recado e se retirou. Parece que foi uma oração rápida. Possivelmente tenha ouvido mais palavras aqui nesse diálogo, mas não importa muito. O fato é que Isaías já estava longe. E Deus fala com Isaías: volta, porque eu vou atender a oração do meu príncipe ali. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi. Presta atenção nisso, isso é importante. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi. Davi tinha uma aliança com Deus, e Deus fez uma aliança com Davi quanto aos seus descendentes, de ocuparem o trono. Deus era fiel na sua aliança, e muitas das bênçãos que ele liberava para os filhos, netos, bisnetos, quadrinetos, e toda a família, todos os descendentes de Davi, eram por conta das promessas e da aliança que Deus tinha feito com Davi. Ok? Deus fez promessas ao rei, e os seus descendentes, que andavam nos caminhos de Davi, eram também abençoados, porque eles entravam na bênção, eles entravam na promessa. Amém, gente? Então, é muito interessante isso. Daí a importância de nós entrarmos no chamado das pessoas, nós entrarmos no sonho das pessoas, nós nos sujeitarmos às autoridades, nós andarmos na presença de Deus e usufruirmos de tudo isso. Eu vou falar mais sobre isso mais para frente. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ele não era pai, ele era neto em algum nível lá de Davi, mas é assim que ele é conhecido. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Muito interessante essa frase do verso 5. O texto de Isaías dá explicação, o texto de Isaías mostra para a gente um quadro que dá entendimento para a gente disso que o autor de 2 Reis está narrando, que está dizendo. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, porque Ezequias era uma pessoa, era um rei
que tinha escolhido andar nos caminhos de Davi, escolhido andar nos caminhos de Deus e praticar a adoração. Ele limpou o templo, ele restaurou o culto do templo, ele restaurou muita coisa, ele destruiu os altares idólatras em Judá, ele reconstruiu, ele reestruturou a adoração e o culto no templo de Jerusalém ali. E ele mesmo praticava culto e praticava adoração. Portanto, ele era frequente no culto, frequente na adoração, frequente nas orações também. Essa era a vida de Ezequias. E é curioso que aqui o autor diz isso, e Deus diz isso para Ezequias. Parece que Ezequias se encontrava com Deus ali no templo. Deus se encontrava com Ezequias ali no templo. É como se Deus tivesse marcado o encontro com ele. Eu vou curar, eu vou te abençoar, e essa doença é para a morte, mas eu vou fazer você ficar bom rapidinho, em 3 dias. Claro que também é uma referência profética, apontando para Jesus, os 3 dias entre a morte e a ressurreição. E ele diz, então, depois do 3º dia, subirás à casa do Senhor. Eu vou te abençoar, mas eu te espero para o nosso encontro. Eu te espero para a gente estar junto. Eu te espero para a gente estar junto num ambiente de culto, de adoração. Eu te espero para você expressar o teu louvor, a tua adoração, a tua gratidão. Eu te espero para a gente continuar junto, porque eu quero continuar fortalecendo você e ministrando a tua vida, te dando sabedoria e quebrantamento ao coração. Amém, gente? Amém. Não é só receber as bênçãos ou ir atrás das bênçãos, é ter uma vida com Deus. Na verdade, a gente muitas vezes precisa de bênçãos, mas o nosso alvo não é a bênção. O nosso alvo é andar, colar no abençoador e andar com Ele. Amém, gente? Ter uma vida com Ele, ter uma história com Ele. Porque aí as bênçãos vêm. Onde Ele está, a bênção está. Amém, queridos? Amém. Então, assim. E subirás à casa do Senhor. Verso 6. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Assíria te livrarei. A Síria era o império mundial naquela época, estava expandindo muito seus territórios, já tinha invadido o reino do norte, mas não o reino do sul, e pouco tempo depois, ele invade, né? As datas eu não vou dar porque não existe exatidão. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Amém, gente? Amor de mim e amor de Davi. Um dia eu vou pregar sobre a questão da fidelidade de Deus. A gente canta, a gente fala, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel mesmo. Mas Ele é fiel a Ele. Ele é fiel a Cristo. Ele é fiel à palavra dEle. Ele te ama, Ele te quer, Ele pagou um preço caro para ter você. Mas a fidelidade de Deus está com Ele mesmo, está com a sua palavra, está com a sua aliança, a aliança que Ele fez conosco. Outra coisa que eu não entendo bem, quando Deus tem sido fiel, porque teve algum tempo que Ele não foi? Eu não entendo alguns verbos, algumas expressões, algumas orações. Deus tem sido fiel. Mas Deus é fiel. Não existe a possibilidade da infidelidade em Deus. Não existe. Agora, se nós não andarmos na sua vontade, se nós não ligarmos a nossa vida aos seus propósitos, Ele continuará fiel à sua palavra. E à sua aliança.
Se nós nos afastarmos de Deus e enveredarmos em pecados, abandonando a vocação e o chamado que Ele nos fez, Deus continuará fiel à sua palavra. O que Ele vai fazer a nosso respeito é provavelmente nos colocar em aflição para moer o nosso coração, até que a gente chegue a arrependimento e quebrantamento, para que a gente se movimente da onde a gente está e se encaixe de novo sobre a palavra de Deus. Estão comigo? Porque a maneira que muitas vezes eu ouço pessoas dizendo, Deus é fiel, dá a impressão que Deus é meio frouxo, dá a impressão que não importa como eu esteja, não importa o que eu esteja fazendo, Deus nos ama, isso é verdade. Agora, não importa que os pecados que eu esteja cometendo, as falhas que eu esteja cometendo, os pecados habituais que eu tenho na minha mochila, não importa nada, Deus é fiel, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você sabe que há muitas promessas que Deus fez ao seu povo e que elas não se cumpriram, porque a maioria das promessas são condicionais. Condicionais à obediência do seu povo. Amém? Então, que história é essa? Alguém que está longe da palavra de Deus, longe da vontade de Deus, fala assim, Deus é fiel, os seus propósitos serão cumpridos na minha vida. Não é assim que funciona. Claro que Deus é fiel. Mas Ele é fiel a Ele. Aquilo que Ele prometeu, a sua palavra. A questão é se nós estamos na palavra ou fora da palavra. Se nós estamos na vontade ou fora da vontade. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A questão é como que eu estou lidando com a minha vida. Eu estou vivendo a minha vida ou eu estou sujeitando a minha vida a Ele em todos os sentidos. Sujeitando o meu casamento a Ele em todos os sentidos. Sujeitando os meus filhos e a minha cultura familiar a Ele, à cultura do reino de Deus. Sujeitando a minha cultura familiar à cultura do reino de Deus. Essa é a questão. A cultura do meu relacionamento conjugal com a cultura do reino de Deus, como as coisas funcionam no reino de Deus. Essa é a questão. Ou se a gente está fora da vontade, não adianta ficar declarando Deus é fiel. É uma verdade. Mas essa declaração em si não significa nada para quem está longe de Deus. Estão comigo, gente? O meu medo, deixa eu ser honesto com você, o meu medo é que o mundo, ele vai facilitando todas as coisas. O celular, o tablet, iPad, e o computador, IA, que certamente você conhece algumas aí para ajudar você no seu trabalho, tudo facilitando tudo. O problema é de muitos pregadores da nossa geração atribuir isso aos nossos conceitos de evangelho, aos nossos conceitos de cristianismo. E, de repente, criar abaixar o nível, afrouxar os valores do cristianismo, dizendo para facilitar todo mundo, para todo mundo participar. Vem, tudo facilitado. Tem correntes no nosso tempo da hipergraça, dizendo que já ninguém mais peca, não se preocupe com isso mais, porque a graça de Deus é maior que tudo isso. Há outras correntes dizendo que ninguém irá para o inferno. Então rasga um monte de folha do Novo Testamento, inclusive das palavras que Jesus mesmo falou. Rasga Mateus 25, rasga Mateus 24, rasga Tessalonicenses capítulo 5, rasga 2 Timóteo, rasga Apocalipse. Tem muita gente dizendo, não, ninguém vai para o inferno, porque Deus é tão bom, que Ele não permitiria tal coisa. Sempre no último segundo acontece alguma coisa que... mano, vai conversar com Jesus aí, conversar e ler Mateus capítulo 25. Não funciona. Sabe, há um tempo em que está tudo muito facilitado. Não é que o evangelho dificulta, o cristianismo dificulta. A questão é o compromisso que a gente tem com as coisas de Deus, o compromisso que nós temos com as coisas do reino dos céus. Estão comigo, gente? Essa é uma... Eu me preocupo, deixa eu abrir meu coração. Eu me preocupo muito,
para que o nosso tipo de evangelho, nosso tipo de cristianismo, afrouxe, vá para o chão, fique irresponsável para com as coisas de Deus, irresponsável para com as coisas do reino dos céus, irresponsável quanto aos nossos compromissos e às nossas responsabilidades para com o Senhor. A gente joga tudo no chão, a gente passa a viver a nossa vida, confiando de que eu entreguei a minha vida para Jesus. Um dia a salvação está garantida, mas eu vou continuar vivendo a minha vida. O cristianismo não é isso. O cristianismo é sujeição completa, plena, total a Jesus Cristo. Ele é Senhor, Ele é Rei. O meu casamento tem que ser do jeito que Ele quer, a minha relação com os meus filhos tem que ser do jeito que Ele quer, a minha relação com os meus funcionários tem que ser do jeito que quer, as pessoas para quem eu sirvo, porque eu sou um funcionário público, tem que ser do jeito que Deus diz que eu tenho que fazer. Os conselhos das epístolas, os filhos, o relacionamento dos filhos com os pais tem que ser do jeito que Deus diz que tem que ser. Tem que ser uma relação de obediência, de respeito e honra. Obediência, respeito e honra. Os pais estão gostando de eu falar isso. Posso ouvir um amém? Estou olhando para cá porque tem mais jovem para cá. Né? Que história é essa do filho se levantar e levantar a voz, não sei o quê, mas quem você pensa que é? Respeite seu pai, obedeça. Que história é essa? E você, papai? Quanto tempo você passa contando sobre as coisas de Deus com seu filho? Quando você passa orando, ele sabe como você ora? Seu filho sabe como você ora? Vem cá, filhão, ajoelha comigo. A gente vai orar junto aqui pela casa, pelo dia, e eu vou orar em voz alta, que eu quero que você ouça como eu converso com Deus. Onde que eu estou? Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Era uma pergunta que ele fez, né? Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então, disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça antes. Retroceda 10 graus. Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Vi um vídeo há um tempo atrás, na década de 80, alguns cientistas tinham computadores suficientes para fazer cálculos, e fizeram cálculos e descobriram que pegaram uma diferença de um dia, e não bateram o cálculo exato do tempo da história, do tempo da Terra. Aí um crente, um cientista cristão, pega o texto de Josué e fala assim, olha, tem um dia aqui, as contas não batiam, matematicamente falando, não batiam. Aí esse cristão pega um texto e fala assim, tem um texto de Josué, quando Josué estava guerreando, ele pediu para Deus parar o sol, e por 24 horas o sol parou, até que Josué cumprisse a missão de exterminar os seus inimigos. Aí eles incluíram isso nos cálculos, e ficou faltando 40 minutos. 40 minutos nos cálculos, e eles falaram assim, mas não está batendo aqui nas matemáticas aqui, está faltando 40 minutos aqui. Aí esse cristão foi para a Bíblia novamente, pegou esse texto de Ezequiel, e 10 graus significam, no total,
no total, volta para trás, depois, quando ela segue, dá um total de 40 minutos. 10 graus é igual a 40 minutos. Eles levaram isso em conta, jogaram isso nos cálculos matemáticos, aí bateu a contagem dos anos. Então, o que a ciência não conseguia, a palavra de Deus já tem as respostas, né? Muito bem, vamos caminhar aqui, deixa eu repartir com você algumas lições. Primeira lição que eu destaco aqui na vida de Ezequias, para todos nós, pensando que há muitos momentos na nossa vida em que as nossas orações são orações do desespero, né? Primeira lição que Ezequias nos dá: vá na contramão do mundo e decida ser fiel a Deus. Vá na contramão do mundo e decida ser fiel a Deus. O pai de Ezequias, Acás, como eu disse, era um traste, não valia nada. É um homem que andou contra a vontade de Deus, matou muita gente, ele não valia nada de fato. E assim eram muitos dos conselheiros, mas quando Ezequias assume o reinado com 25 anos de idade, ele foi contra a má conduta do pai, foi contra a má conduta dos conselheiros, ele teve a coragem de ir contra o mundo, ele teve a coragem de dizer não à idolatria, dizer não ao engano, dizer não à mentira, dizer não à falsidade, dizer não à imoralidade. Ele teve a coragem de se posicionar contra os pecados que o seu pai e os conselheiros do reino tinham cometido. Aí, o texto de 2 Reis 18, de 1 a 8, diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, reino do norte, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos montes e altares idólatras, quebrou as colunas de ídolos, e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque já tinha se transformado numa figura idolátrica. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Ezequias, confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Assim foi o Senhor com ele. Amados, Deus se aproxima de quem quer se aproximar. Há outros textos que deixam isso muito claro. Deus se aproxima de quem quer se aproximar dele. Ele vem até um ponto, nos atrai, e a gente vai até um ponto. A gente não consegue. Agora, quando ele vê o nosso coração inclinado para ele, a nossa intenção inclinada para ele, a nossa posição da vida, o posicionamento da nossa vida, da nossa existência, eu quero Deus, aí Deus vem. Ele corresponde. E a gente cola no Senhor e ele cola na gente. Assim o Senhor é conosco e assim ele nos abençoa. Assim foi o Senhor com ele. Amém, gente? Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Aí tem outros registros ainda que fala de tantos benefícios que vieram da parte do céu sobre Ezequias. Nós precisamos, amados,
Não foi à toa que o rei Ezequias foi um dos maiores avivalistas, um dos reis que foi mencionado aqui, o texto até esse momento diz, não houve rei como ele depois e nem como ele antes. É um destaque poderoso no rei de Ezequias. Ele traz lições para nós, mas ele foi um homem que resolveu, ele decidiu ir na contramão do mundo e decidiu andar em fidelidade ao Senhor. Amém, queridos? Esse é o nosso desafio. Não importa o que o mundo está dizendo, não importa o que a televisão está dizendo, não importa o que a internet está dizendo, não importa a neurose que se espalha pelas redes sociais e todo mundo, um mais neurótico que o outro, não importa essas coisas. Você não tem que ser igual a ninguém, não tem que se vestir como ninguém, não tem que falar as meias bobagens que todo mundo está falando. Nós não. Nós temos a coragem, precisamos ter a coragem, a ousadia de nos posicionarmos. Em cima dos valores, com os valores que são do Evangelho, da parte de Deus. É assim que eu sou. Amém, queridos? É assim. Ezequias, ele teve a coragem. Provavelmente ele teve que lutar, com 25 anos de idade, ele teve que administrar uma oposição avassaladora de todos os conselheiros que eram amigos do pai dele, porque todos eles estavam acostumados a andar pelas vias da idolatria e da moralidade. Ezequias falou assim, vamos parar com essa bagunça, vamos começar tudo de novo. Alguém tem que chamar para si, pode cruzar que eu corto, pá. Cruza que eu cabeceio. Chama para si. Amém, queridos? Amém. Eu vou assumir a responsabilidade de ir na contramão do mundo, não é ser respeitoso, nada, mas eu preservar os valores do Evangelho na minha vida. E eu decidi ser fiel a Deus, é uma decisão, amados. Não é quando tem vontade, não tem vontade, hoje eu estou animado, amanhã não estou animado. Não, é uma decisão de vida. Amém, amém, queridos? Essa é a primeira lição que a gente tem com Ezequias. Segunda lição que a gente destaca de Ezequias, faça da oração um estilo de vida. Amém, queridos? Amém. Não é, quando dá eu oro. Não, tem que ser um estilo de vida. Você ora o tempo inteiro, em espírito, e você está sempre conversando com Deus, você está sempre conectado. Claro, vai trabalhar, vai parar para pensar, estudar, vai fazer as coisas que você tem que fazer, mas a tua mente, ela está sempre conectada. O teu coração está sempre conectado. Olha que interessante, não é à toa, como eu disse no início, há muitos registros sobre a vida de Ezequias, 2 Reis 18 a 20, 18, 19 e 20, 3 capítulos. 2 Crônicas 29 a 32, 29, 30, 31, 32, 4 capítulos. E Isaías, que é surpreendente, Isaías fala de Ezequias, do 36 ao 39, 36, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Eu estou indo para trás, para frente, porque antes de Cristo vai. 4 capítulos, falando, no profeta, nenhum outro profeta gastou tanto tempo falando de algum rei, como Isaías gastou falando de Ezequias. É muito importante a vida de Ezequias, para a história de Israel, e aquilo que Deus estava fazendo. Muito, muito interessante. Faça a oração um estilo de vida. Outra coisa interessante que a gente vê, nesses textos todos, você encontra 3 momentos em que ele orou. Pela purificação do templo durante a Páscoa, orou por aqueles que não estavam cerimonialmente limpos. O rei fez isso. O líder fez isso. Interessante demais. Segunda oração que está registrado, pela libertação de Jerusalém, orou no templo após receber a carta ameaçadora dos assírios, e pela sua saúde, nesse texto que nós estamos vendo. Agora, quando eu leio, Deus estava falando, olha, vai para o templo depois, isso me faz entender que Ezequias ia frequentemente ao templo, portanto, ele tinha hábito de oração, hábito de culto, hábito de adoração, hábito de louvor. Amém, gente? Amém. Essa é a nossa vida, esse é o nosso estilo de vida, andar com o Senhor e com aqueles que andam com o Senhor também. No caso de ouvir os profetas, isso é outra coisa muito legal. Ele ouviu o profeta Isaías,
quanto à ameaça de Senaqueribe, após a ameaça do copeiro Mor, de Rabsaque, Ezequias enviou mensageiros a Isaías pedindo oração, pede oração para Isaías, recorre ao profeta e na sua doença mortal. Ou seja, o profeta tinha acesso ao rei. Quem tem acesso à sua vida? Estou falando de homem, estou falando de líder, estou falando de gente que você confia, que você respeita, que seja homem de Deus, que seja uma mulher de Deus. Quem que tem acesso à sua vida? Ah, só o Espírito Santo. Não, para. Nós somos gente, cara. A igreja é feita de gente. O corpo de Cristo é feito de gente. É gente andando com gente, ajudando gente, abençoando gente, sofrendo com gente, lixando gente, perdoando gente, crescendo junto. Amém, queridos? É assim que acontece na palavra de Deus, é assim que acontece na igreja do Senhor Jesus Cristo. Autoridades, profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, presbíteros, líderes, anciãos. É assim que acontece. Nós precisamos nos ajudar um ao outro, nós precisamos permitir que alguém tenha acesso à nossa vida. Para acontecer o que está em Tiago capítulo 5, confessando os pecados uns aos outros para seres curados. Você só confessa pecado para quem você confia, para aquele que você permite ter acesso à tua vida e ao teu coração. Nós temos isso, eu tenho isso com os meus pastores, tenho isso com o pastor Luiz, tenho isso com o pastor Davi, e tenho isso com outros amigos pastores também, que são amigos desde a minha infância, e que são pastores hoje também. Você precisa de alguém que acesse o teu coração. E que você ouse se abrir e ouse a ser corrigido, alertado, advertido, disciplinado. Nós precisamos disso, amados. Amém? O profeta tinha o coração, o rei tinha o coração aberto para o profeta. Amém, queridos? É preciso, isso é uma lição de Ezequias também. Ele era um rei poderoso, mas ele tinha um coração aberto. Amém? Terceira lição que a gente extrai aqui da vida de Ezequias. Põe em ordem a tua casa. É uma ordem de Deus para ele, né? Põe em ordem a tua casa. Aí eu estou dizendo que é um conselho de Deus para nós, não só para Ezequias. Talvez alguma coisa tivesse meio bagunçado lá, na casa de Ezequias. Apesar dele ter sido um poderoso rei, e ter vencido praticamente todas as suas investidas militares, dele ter comunhão com o Senhor, de ouvir o profeta, de clamar ao Senhor oração e Deus responder às suas orações. Apesar de Ezequias ser quem ele era, parece que ele deixou a desejar um pouco no cuidado da família. Exemplo disso foi o seu filho que começou a reinar depois da sua morte. Seu filho foi Manassés, foi um dos piores reis que Judá já experimentou. Piores. Matou seus filhos no altar a Moloque. Absurdo, um absurdo. Talvez Ezequias tenha deixado de ter tempo com a sua casa, deixado de ter tempo com os seus filhos. Interessante que antes de morrer ele dá essa ordem: põe a tua casa em ordem. A gente não precisa esperar chegar perto da morte para pôr a nossa casa em ordem. Amado, põe a tua casa em ordem. Vamos pôr a nossa casa em ordem. E deixa eu dizer alguma coisa para você. Como que você poderia colocar a tua casa em ordem? O que você tem que fazer? Qual é a tua história? O que você vai fazer? Deixa eu dar algumas sugestões. Primeiro, maridos, cuidem melhor das suas esposas. Posso ouvir um amém? Maridos, cuidem melhor das suas esposas.
converse um pouco mais com ela, dê mais atenção. Mesmo que você entre na caixinha do nada, dá os ouvidos para ela. Ceda os seus ouvidos para ela. Dê atenção. Dê atenção. Ajude-a em casa. Ajude-a no seu serviço, no seu trabalho. Dê atenção para ela. Pergunta o que ela está precisando. Pergunta sobre as emoções dela. Como é que você está? Não sei como você chama a tua esposa, eu chamo a minha esposa de mulher, né? Como é que você está, mulher? Como é que está o teu coração? Como é que estão as tuas emoções? Você está precisando de alguma coisa? Agora, o que você está precisando? De vestido? De uma sandália nova para somar a grande coleção de sandálias que toda mulher tem, né? O que você está precisando? De uma joia? Claro, toda mulher precisa de uma joia, né? O que você está precisando? De um jantar? Está precisando de um tempo, de um descanso? Está precisando que eu pague uma secretária do lar 2 vezes por mês? 3, 4 vezes por mês? Está precisando? O marido precisa conversar, né? Está cansada demais, está esgotada emocionalmente. Isso vai afetar a mulher. A mulher, quando ela não consegue falar, ela vai liberar muitas químicas no seu organismo que vai fazer ela ter vários problemas de saúde, os seus hormônios vão alterar, ela vai suportar muita coisa emocionalmente que vai fazer ela ficar doente. E às vezes, se a gente sentar, conversar e ouvir um pouco a esposa, a gente vai poder ajudar muito. Uma esposa feliz, marido feliz, né? Então, põe a tua casa em ordem, põe o teu casamento em ordem. Da mesma forma, a mulher deve perguntar para o seu marido também: posso melhorar em alguma coisa? O que você gostaria que eu estivesse fazendo e não estou fazendo? Pergunta para o teu marido, tenha coragem de perguntar isso para o teu marido. Põe a tua casa em ordem. Amém, gente? Põe o teu casamento em ordem. Uma outra sugestão: ensine os seus filhos a orar e a ler a Bíblia por exemplo. Dê o exemplo para eles de como orar e de como ler a Bíblia. Amados, exemplo. Amém, gente? Ensine os seus filhos, põe a tua casa em ordem. Outra sugestão: conte histórias de Deus para os seus filhos à mesa. Eu quero ler o cântico que Ezequias fez, depois a gente vai destacar isso também. Outra sugestão: pergunte ao cônjuge no que você poderia ser melhor. Põe a tua casa em ordem. Pergunte aos filhos no que você poderia ser melhor. Como eu me arrependo de não ter perguntado isso para os meus filhos na adolescência. Já falei isso para vocês, que na adolescência, saía com meu filho, e quando a gente começava a conversar, não era conversa, eu pregava para o meu filho. Pregava para o meu filho. Introdução, ponto 1, 2, 3, conclusão. E fazia apelo ainda e queria orar no final. Não dava certo. Não dava certo. Nunca dava certo. Mas eu era pastor, era como eu estava programado para fazer as coisas. E um tempo, 1 ano e 2 anos, e passando a adolescência, e a gente começava a conversar, ele se cansava e ia embora. Eu falei: meu Deus, como assim? Você tem que me ouvir. Eu não consigo deixar de falar a palavra de Deus quando a gente conversa e tal. Aí um dia eu perguntei para a Cecília: o que você acha? Ele falou: também você fica pregando o tempo inteiro, você não conversa com ele? Mas eu não sei fazer diferente. Ele falou: tenta fazer diferente. Senta e conversa como gente normal. Puxa vida. Mas tá bom, eu vou tentar ser pessoa normal.
Aí me esforcei, eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia o que eu falava, como é que é ser uma pessoa normal, porque ele falava uma coisa, já pensava num monte de texto e já começava a pregar. Pá! Aí eu me esforcei de verdade, para que a conversa fosse uma conversa de sentada, sabe, de sacada, de praça, assim, vamos sentar e vamos conversar. Foi difícil, mas eu fui, ao tempo, conseguindo desvencilhar alguns formatos, alguns paradigmas na minha cabeça com relação a isso. No final das contas, a gente é próximo hoje, mas, honestamente, eu me arrependo muito de, na adolescência, eu não ter perguntado isso. Talvez eu ouvisse coisas que me ajudassem a ser o melhor pai para ele. Nós só diagnosticamos o TDAH do Lucas, ele tinha quase 30 anos, 28 anos, e ele passou como TDAH toda a adolescência, e a gente pressionou ele por conta desse perfil e neuroatípico, e a gente não sabia de nada disso. No final das contas, nós esmagamos o coração dele com as nossas exigências, com as nossas cobranças, segundo o meu perfil, segundo o perfil da pastora. Mas ele era um neuroatípico. Nós judiamos nosso filho. E na escola era um terror. Ele dava trabalho para nós, porque ele não estudava, nem fazia trabalho, não fazia uma única anotação, mas passava nas provas com nota 9, 10. Eu ficava doido, porque eu estudava, não conseguia a média que ele conseguia. E o caderno dele todo rabiscado, todo desenhado, todo. Aí eu aprendi que o TDAH, ele se concentra escrevendo outras coisas, aí ele consegue prestar atenção no professor e tudo mais. Ele funciona diferente. Aí ele odiava as nossas cobranças, evidente, mas também a escola, e no final das contas, ele fez música e 90% dos alunos, ele é professor de música, 90% dos alunos dele são neuroatípicos, neurodivergentes. 90%. Com crianças com TDAH ou autismo, graus diferentes de autismo, 90% dos alunos dele são neurodivergentes. E ele entende. Então ele consegue ser um professor que entrega resultado para a criança e para os pais, porque ele levou em conta a sua própria deficiência, mas tem feridas no coração dele que eu e a pastora geramos em todo o crescimento. Se eu tivesse parado para perguntar para os meus filhos como eu poderia ser um pai melhor para eles, eu acho que a gente teria evitado muito sofrimento. Cuide bem da tua casa, arrume a tua casa. Amém, gente? Põe em ordem a tua casa. Pergunte aos filhos isso, pergunte aos pais, filhos. Olha para mim aqui, filhos. Todos que são filhos, olha para mim aqui. Filhos, filhinhos, filhinhas. Pergunte aos seus papais. Pergunte aos seus papais. No que vocês poderiam ser melhor. Pergunte. Amém, gente? Amém, crianças? Amém, filhos? Amém. E outra coisa, em último lugar, crie uma cultura em sua família de nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Amém? Constrói essa cultura na sua casa. Começa pelo quarto, vê se tem alguma coisa quebrada, faltando ou fora do lugar, arruma. Põe a tua casa em ordem. Põe o teu casamento em ordem, põe as relações em ordem, mas põe a tua casa, o lugar onde você vive, em ordem. Não deixa aquela tomada quebrada durante 3 anos e meio lá. Pendurada, lâmpada queimada, não deixa. Não deixa, gente. O sofá quebrado, apoiando num tijolo, não deixa. Não deixa assim, conserta as coisas. Amém, gente? Amém. Conserta. Alguma coisa elétrica não está funcionando, conserta, paga para consertar e conserta. Não deixa
Cria essa cultura na tua casa. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. São as sugestões que a gente dá para você pôr ordem na tua casa, no teu casamento, em todos os sentidos. Em quarto lugar e último, seja grato e adore a Deus, o Senhor, em tudo fielmente. Seja grato sempre. Deixa eu ler o texto de Isaías 38, de 9 a 20, porque em Isaías está registrado, logo, o que Ezequias foi fazer no terceiro dia no templo? Parece que ele foi adorar, e ele era músico também. Para ajudar, ele também era um rei músico, e ele fez um cântico, ele fez um hino, e o hino está registrado em Isaías, e eu quero ler o hino que ele fez, e também tem lições que tem a ver com isso, Oi? Pode subir o louvor, por favor? E eu quero ler o texto que diz assim, Isaías 38, de 9 a 20, diz assim, Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da ardidura. Do dia para a noite darás cabo de mim. Espero, com paciência, até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Como a andorinha ou o grou, assim eu chilreava e gemia como a pomba, chorando na oração. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Amém, gente? Transformou a situação num cântico, num hino, né? Contando a sua história. Que direi, verso 15, que direi como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Presta atenção no verso 17. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de mim todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. Cuida da tua casa. Ele cantou a ordem que Deus deu para ele. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Amém? Voltando ao 17. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Às vezes Deus usa essas ferramentas, amados. Às vezes nos falta força e a gente só tem uma oração de desespero, ou às vezes lágrimas, para apresentar. Mas por que a gente tem que ser grato o tempo todo e confiar? Porque até as amarguras que Deus permite invadir a nossa vida, elas têm um propósito de nos quebrantar, de nos abrir os olhos, de nos dar entendimento, de nos arrependermos, de nos voltarmos para Deus.
Deus usa essas ferramentas. Amém, queridos? E para finalizar, o tema, orar importa. 4 lições. 4 lições. Vá para o último slide, por favor. Vá na contramão do mundo e decida ser fiel a Deus. Faça da oração um estilo de vida. Põe em ordem a tua casa. Seja grato e adore ao Senhor por tudo, fielmente. Amém? Fica de pé, vamos orar. Se prepare para cearmos juntos.